Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Chegamos hoje no nosso quinto dia de meditação do livro de 1 Samuel e é uma alegria estar com vocês aqui em mais um dia. Vamos hoje meditar no capítulo 13, 14 e 15. O capítulo 13 e 14 relata sobre um confronto que teve entre Israel e os filisteus. Uma história longa com muitos detalhes. E vamos aqui estar meditando nesses dois capítulos. E no terceiro é um outro enfrentamento que Israel tem contra os amalequitas, que também tem bastante, é rico em detalhes sobre o enfrentamento contra os amalequitas. No capítulo 13, do 1, nós temos uma primeira divisão que vai do versículo 1 ao versículo 15. Narra a história, né? Primeiro começa dizendo aqui sobre a idade que Saul tinha quando ele começou a reinar e que ele reinou por 42 anos. E aqui fala que Saul, ele separou 3.000 homens de Israel, 2.000 ficavam com ele e nos montes, e em Betel 1.000 ficava com seu filho Jonatas, lá em Gibeá de Benjamim. E ele dispensou o restante do povo. E a partir daqui, começa a se tratar sobre esse confronto, onde Jonatas pegou os soldados que estavam com ele e atacou ali um destacamento dos filisteus, e quando ele atacou, isso gerou, diante dos filisteus, gerou ali uma revolta, porque eles estavam vindo de um tempo onde os filisteus dominavam sobre Israel. Israel estava ali sujeito a eles, e nessa transição foi uma ofensa grande para eles quando descobriram que Jonatas atacou, que Saul ali, através de Jonatas, atacou o destacamento. E os filisteus começaram a se juntar, se preparar para uma batalha. E eles estavam com um exército muito reforçado. Eles tinham mais ou menos 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia do mar. Está aqui no versículo 5 do capítulo 13. Devido a esse enorme contingente de soldados e carros ali para atacar Israel, ser tão forte e amedrontador, os soldados de Israel começaram a ficar com medo. E o fato de ficar com medo, eles começaram a fugir, esconder em cavernas. Houve até alguns que atravessaram o Jordão para se esconder, porque eles ficaram apavorados diante ali do tamanho do exército dos filisteus e a determinação que eles estavam para lutar ali contra Israel. Inclusive no versículo 7 do capítulo 13 fala, na versão aqui NVI, que eles tremiam de medo, os soldados que estavam ali junto com Saul. E havia um combinado de Saul com Samuel de esperar por 7 dias, e Samuel viria ali para que consultasse ao Senhor, para que Samuel oferecesse holocausto ao Senhor e ofertas ali diante daquela situação. Porém, passou-se os 7 dias e ainda não tinha acabado o 7º dia. E como a situação estava ruim, os soldados fugiram porque estavam com medo, estavam ali apavorados diante dos filisteus. Saul foi, acreditando que Samuel por algum motivo não poderia comparecer, estava atrasado, os 7 dias do combinado já estava ali, já era o 7º dia. Ele pediu que trouxesse a ele para que ele fizesse os holocaustos, ele oferecesse ali, e ele não podia, não pertencia à alçada ali do rei. Isso aí não era um papel que o rei poderia, mesmo sendo rei, a autoridade máxima, não era um papel que ele poderia exercer. E ele sacrificou. Quando ele sacrificou, assim que ele sacrificou, Samuel chegou, e chegando ele perguntou para ele o que ele tinha feito. Aí Saul deu toda essa desculpa: olha, os meus soldados estavam se dispersando e passou-se os 7 dias, eu fiquei preocupado com eles e a gente não poderia começar a batalha sem consultar ao Senhor, como você não estava aqui, então eu fui obrigado a oferecer ali holocaustos. E eu me senti na obrigação. Aqui na NVI, no versículo 12, na parte B, ele fala assim: por isso senti na obrigação de oferecer o holocausto. Então, neste momento, no versículo 13, Samuel fala para ele que ele agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o Deus de Israel, tinha dado a ele. E que se ele tivesse obedecido, ele seria estabelecido para sempre o seu reinado ali em Israel.
Mas no versículo 14 diz assim, que agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu ali para Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele. Olha para você ver, diante daquele número enorme de contingente que estava ali, os filisteus, quando Saul conta os soldados que estavam com ele, estavam cerca de 600 soldados apenas que estavam ali junto com Saul. Agora, do versículo 16 ao último versículo do capítulo 13, nós vemos aqui uma parte interessante para aumentar ainda mais a desvantagem de Israel perante os filisteus. Os filisteus ali separaram os seus soldados em 3 divisões, cada um foi para uma parte, praticamente cercaram ali Saul. E no versículo 19 fala que os filisteus haviam proibido que Israel tivesse ali, que os hebreus fizessem espadas e lanças. Então todo o manuseio, toda a preparação da parte de espadas ali e lanças ficaram com os filisteus. Inclusive, se os hebreus precisassem afiar ou alguma coisa assim, eles tinham que ir lá e pagar e comprar dos filisteus tanto o objeto quanto o trabalho. Então, quando nós vemos no versículo 22, aqui o último, diz que naquele momento da batalha, naquele dia, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho. Então, além de ter um grande número de soldados a mais, os hebreus ali, Israel, junto com Saul, estavam com outros tipos de armas, mas as armas de ferro, as mais importantes para uma batalha, eles não tinham, estavam ali somente Saul e seu filho com essas armas. No capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 14, que é a primeira etapa do capítulo 14, aqui fala sobre um ataque que Jonatas de novo executou contra os filisteus. Aqui conta que ele saiu sem que Saul ou qualquer outra pessoa percebesse, foi ele o escudeiro dele apenas, e ele viu que num local lá, num desfiladeiro, tinha uma tropa ali, uma tropa pequena dos filisteus. Então Jonatas falou com o escudeiro dele, olha, vamos lá e nós vamos atacá-los. E o seu escudeiro ali, bem fiel a ele, submisso, falou, faça aquilo que você tiver em mente, porque estou junto com você. Então ele traçou um plano assim, nós vamos passar de uma forma que eles nos vejam à distância. Se eles falarem para nós, fique aí, até chegarmos aí, vamos ficar parados e pronto. Porém, se eles falarem assim, olha, vem até aqui, é um sinal que o Senhor está entregando ele em nossas mãos. Então, quando eles começaram a andar e foram avistados pelos filisteus, no mesmo momento os filisteus falaram, os hebreus agora estão saindo dos buracos e cavernas que estavam escondidos. E gritou para eles, vem até aqui, nós vamos mostrar uma lição para vocês. Então, com aquela palavra que vemos no versículo 10, agora quando nós estamos olhando no versículo 12, eles gritando para que eles subissem, para que eles recebessem uma lição dos filisteus. Diante dessa confirmação, Jonatas sobe com o seu escudeiro e ali ele ia jogando os filisteus para baixo e o seu escudeiro ia matando o inimigo ali, os filisteus, esmagando-os com pedra. E era um destacamento pequeno, cerca de 20 homens, mas Jonatas e o seu escudeiro matou a todos. Por conta desse ataque que Jonatas e o seu escudeiro fez ali contra os filisteus, do versículo 15 até o versículo 23, nós vemos uma nova etapa dessa história, onde diz que caiu ali terror sobre todo o exército dos filisteus. Todos que estavam acampados, que estavam ali nos destacamentos, as tropas de ataque, todos eles tremeu, fizeram o chão tremer e houve um grande pânico terrível entre eles após esse ataque que Jonatas fez a esse agrupamento. O sentinela de Saul, olhando ali ao longe, viu que o exército dos filisteus estava se dispersando e correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados,
contem os soldados e veja quem está faltando. E quando fizeram essa conta, viram que Jonatas e o seu escudeiro não estavam presentes. Rapidamente Saul ordenou ali a Aías que trouxesse a arca ali do Senhor, que esse tempo estava com os israelitas, e ele era o sacerdote, né? Enquanto Saul estava falando com ele sobre trazer a arca, chegou mais informações que teria aumentado ali entre os soldados dos filisteus o tumulto, o espanto, a loucura. Era tão grande esse tumulto que os próprios filisteus estavam ali matando um ao outro. De tamanho foi a confusão que estava sobre eles. Com essas novas informações, Saul falou: olha, não precisa trazer a arca. E reuniu e foram para a batalha contra os filisteus. Foram nesse momento que eles viram que eles estavam ferindo um ao outro. E tinha alguns hebreus que eles estavam ao lado dos filisteus, estavam com ele ali. Neste momento da batalha, eles se voltaram novamente e passaram a estar junto com Saul e com Jonatas, defendendo Israel, juntamente com todos os israelitas. E todos aqueles israelitas que estavam escondidos, que estavam com medo, quando viu que mesmo em menor número e muito menos municiado com armas, ali, espada e lanças, que estava Israel, e começou ali vencer aos filisteus, e os filisteus dispersados, sem linha de batalha, eles começaram, esses hebreus, esses israelitas que haviam se escondido de medo nas cavernas, começaram a sair e se aliar e se juntar ao exército. E naquele momento, aqui no versículo 23, diz que o Senhor concedeu vitória a Israel. Naquele dia a batalha se espalhou para locais mais longe, até além de Bet-Avém. Então o Senhor interviu e deu vitória a Israel sobre os filisteus, mesmo com um número menor, mesmo estando bem menos armado, mas o Senhor concedeu a vitória a eles. Em meio a essa batalha, em meio a esse desgaste dos soldados ali, em ficar todo o tempo esperando a batalha, e depois a batalha, a luta, e foi algo assim que esgotou, como esgotavam os soldados nas batalhas. E no versículo 24 em diante aqui fala sobre uma atitude, um juramento impensado de Saul. Além do desgaste da batalha, eles estavam exaustos porque Saul proclamou assim, impôs sobre ele, dizendo assim: maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. Então os soldados gastando energia, mas Saul impensadamente impôs sobre o exército que não deveriam comer nada até o anoitecer. E eles passaram por um bosque ali onde havia muito mel, e esse mel estava ali no chão. Os favos, as colmeias foram feitas no chão, e nenhum soldado ousou a relar naquele mel, temendo a maldição que Saul colocou sobre aquele impensado juramento. Porém, aqui relata que Jonatas não sabia, ele não estava no momento que Saul impôs isso sobre o exército. Então ele molhou a ponta da vara dele ali no mel, e ele comeu, levou até os seus lábios e comeu aquele mel, ao ponto que diz que os seus olhos brilharam. Então naquele momento um dos soldados relatou para ele qual havia sido a imposição que Saul colocou sobre o exército, né? E a maldição era assim: maldito seja todo homem que comer hoje. Daí eles relataram: é por isso que o exército está tão exausto como está, porque eles foram proibidos de comer qualquer coisa que seja. Ouvindo isso, Jonatas pronuncia que o pai dele trouxe grande desgraça ali para todos, e fala: olha como meus olhos se restabeleceu eu comendo um pouco daquele mel. Imagina se todo soldado tivesse comido algo, tivesse se alimentado para não estar tão exausto. Com certeza a derrota dos filisteus teria sido ainda maior, devido à exaustão e à fome dos soldados. Quando eles derrotaram ali completamente os filisteus, eles se lançaram ali sobre os despojos e pegaram ali
os bois, as ovelhas, o bezerro, mataram e comeram ali mesmo. Estavam comendo a carne com sangue, assim como era proibido, completamente proibido para o povo de Israel. Eles estavam comendo, e alguém foi lá e já falou para Saul: olha, veja, os soldados estão ali pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Então Saul falou: olha, vocês foram infiéis, então traga para mim uma pedra, e vocês saiam ali no meio dos soldados e tragam, cada um traga o seu boi e a sua ovelha, e nós vamos abater aqui, e vocês vão comer aqui a carne, porém não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Logo após essa situação, Saul, ele queria agora, mesmo à noite, ir atrás dos filisteus e completar a batalha ali, matando todos e ali se livrando completamente dos filisteus. E ali o povo estava com ele. Não, responderam: faça o que achares melhor. Porém o sacerdote falou com ele: olha, por que não consultamos ao Senhor primeiro, antes de continuarmos essa batalha? E quando ali Saul, junto com eles, consultaram ao Senhor, perguntando se eles deveriam prosseguir ali contra os filisteus, e se o Senhor entregaria os filisteus nas mãos de Israel, continuaria entregando, o Senhor não respondeu palavra alguma. Devido a isso ter acontecido, Saul se enfureceu e falou assim: olha, alguém deve ter cometido algum pecado hoje. Então eu juro pelo nome do Senhor que mesmo que for o meu filho Jonatas, deverá morrer se tiver cometido algum pecado contra o Senhor. Então Saul colocou ali todo o exército de um lado, e do outro lado ficou apenas Saul e Jonatas. E quando lançaram sorte, caiu sobre o lado onde estava Jonatas e Saul. Então todo o povo ali se viu livre, não havia problema nenhum com o povo. E quando eles fizeram novamente, caiu sobre Jonatas. E assim que caiu sobre Jonatas, ele falou para ele: o que você fez? Saul perguntou. Aí Jonatas contou que havia provado um pouco de mel com a ponta da vara e falou para ele: eu fiz isso e também estou pronto para morrer se preciso for. E naquele ímpeto, Saul disse que realmente teria, que o Senhor o perdoasse, mas ele mataria Jonatas. Porém o exército, as pessoas, os líderes ali, interviu, porque falou: olha, foi por conta da bravura de Jonatas ter ido lá e começado vencendo ali o primeiro destacamento, que nós vencemos a batalha. Então nós juramos perante o Senhor que nenhum fio da cabeça de Jonatas será arrancado. Nós não vamos permitir que isso aconteça. E devido a isso, Saul, no versículo 46, diz que ele parou de perseguir os filisteus e voltaram cada um para a sua própria terra. No versículo 47 ao 48, fala que todos os dias ali do reinado de Saul houve guerra, houve briga. Ele lutou contra os moabitas, contra os amonitas, edomitas, os reis de Zobá, os filisteus, os amalequitas. Então ali houve guerra o tempo inteiro durante o reinado de Saul. Agora, para finalizar a leitura de hoje, vamos entrar no capítulo 15. O capítulo 15 relata uma guerra, um ataque que Israel fez contra os amalequitas, e também o título diz que o Senhor rejeita Saul como rei. Do versículo 1 ao versículo 10, nós vemos aqui que o Senhor tinha dado uma ordem para Saul, que ele deveria atacar os amalequitas, porque os amalequitas foram uma grande pedra no sapato dos hebreus quando eles estavam ali, foram libertos do Egito, no meio daquele caminho. Então havia uma promessa do Senhor que aniquilaria os amalequitas. Então qual foi a ordem do Senhor? Vá, destrua tudo e todos. Não é para sobrar nada, não é para pegar nenhum despojo, não é para livrar ninguém. Todos que vocês encontrarem lá que são amalequitas devem serem mortos, e tudo deve ser destruído, animais, locais, nada deve ser resgatado. E Saul foi lá, batalhou, foi com um grande número no exército de soldados, batalhou, venceu a batalha. Não foi uma batalha que houve sofrimento para que Israel vencesse ali junto através de Saul. Porém, entretanto, o Saul, fazendo sempre as suas diferenças, nunca obedecia corretamente ao Senhor. O que ele fez? Ele separou o rei, que era Agag, o rei dos amalequitas, e também as melhores ovelhas e cabritos ali, bois, ele separou.
E quando Samuel estava numa madrugada orando ao Senhor, o Senhor relatou isso, que Saul não tinha jeito com Saul, e relatou que não teria mais o reinado, estaria ali, chegou ao fim do reinado de Saul perante os olhos do Senhor. Então Samuel foi depois disso ao encontro de Saul para saber o que havia acontecido. Porém, quando Samuel chegou para encontrar com Saul, ele foi informado que Saul havia ido para o Monte Carmelo e ele iria ali erguer um monumento à sua própria honra e depois ele iria para Gilgal. Então agora Saul chegou ao ponto que ele faria um monumento ali à sua própria honra. E quando Samuel encontrou Saul ali, olha a postura de Saul no versículo 13. Ele fala assim: olha, Samuel, o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor corretamente. E aí Samuel começa a questionar. Que barulho é esse? Que balido de ovelhas são que eu estou ouvindo agora? E que mugido de boi são esses que estou ouvindo? E aí Saul começou a justificativa. Olha, os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam melhor das ovelhas, dos bois, para que eles pudessem sacrificar esses animais ao Eterno e tal. E o restante nós destruímos tudo assim como era para ser destruído. E naquele momento ele foi interrompido ali por Samuel. E Samuel falou assim: eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite ao seu respeito. E Saul ali com toda a cara de pau falou: nossa, me conta rápido, eu preciso saber urgente o que o Senhor falou ao meu respeito. Mas aqui nós vemos que ele estava, na verdade, entusiasmado, achando que haveria uma palavra maravilhosa do Senhor para ele naquele momento. Então Samuel começa a relatar: olha, você não era uma pessoa desconhecida, uma pessoa pequena, e que ninguém dava nada para você, e o Senhor mesmo assim te escolheu, te levantou e ungiu você como rei, deu uma missão para você. Você deveria ir lá e eliminar todos, assim como o Senhor falou com você. O porquê você não obedeceu ao Senhor, porque você lançou sobre os despojos, você assim colocou a mão sobre os despojos e fez isso que o Senhor reprova. Aí Saul volta a falar e agora ele conta mais um capítulo dessa novela. Ele fala: olha, eu obedeci ao Senhor, cumpri toda a missão que ele me designou. Apenas trouxe Agag, agora ele fala que trouxe o rei dos amalequitas, e que os soldados ali pegaram o melhor dos bois e ovelhas para sacrificar ao Senhor. Assim, com boa intenção em sacrificar ao Senhor. E aí chegamos naquela parte que é tão conhecida, aquele versículo que diz assim, que está no versículo 22, que é melhor obedecer do que sacrificar. E ele fala assim na versão NVI, diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que obedeça a sua palavra? Que a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia como pecado de feitiçaria, a arrogância como mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você como rei. Agora, dito isso, Saul fala assim no versículo 24: nossa, eu pequei, eu devia ter feito o que o Senhor mandou, mas na verdade eu dei ouvido aos soldados, eu não quis contrariá-lo. E no versículo 25 ele começa a chamar agora Samuel para que Samuel fosse com ele até ali o altar para adorar ao Senhor. Porque o que ele queria? Ele queria que diante do povo parecesse que estivesse tudo bem. E a presença de Samuel junto com ele estaria denotando que estava tudo certo, nenhum problema houve. Então ele queria agora Samuel apenas para endossar como se tudo estivesse bem. E Samuel fica furioso com ele, diz que não vai com ele. E aí quando Samuel se vira para sair, Saul agarra ali o seu manto. E quando ele agarrou, rasgou. E naquele momento que rasgou, no versículo 28, Samuel fala assim: olha, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, assim como rasgou o meu manto. E vai entregar para alguém melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Então Saul repetiu ali que havia pecado, que havia cometido um pecado contra o Senhor.
e que se ele pudesse voltar junto com Saul para ir adorar ao Senhor e para que ele não ficasse feio na foto diante das pessoas. Então Samuel foi com ele para adorar ao Senhor, e quando ele estava indo adorar, Samuel falou: me traga aqui o rei dos Amalequitas, né, que chamava Agag. E quando trouxeram o rei veio ainda resmungando, e Samuel pegou a espada e matou o rei ali, porque ele estava ali executando a ordem do Senhor que Saul não havia executado. Tendo ocorrido isso, Samuel voltou para sua casa em Ramá, e Saul também foi para sua casa em Gibeá do Sul. E no 35 diz que nunca mais, após esse momento, nunca mais Samuel se encontrou pessoalmente ali com Saul, depois dessa situação vivida por eles aqui. Queridos, e chegamos ao fim de mais um dia da nossa meditação. Eu quero deixar uma reflexão para vocês aqui, embora pareça ser algo repetitivo, mas na verdade é a mensagem que nós lemos até aqui no capítulo 15, devido às atitudes de Saul. Então a reflexão são muito parecidas nesses dias, mas é a mensagem que nós percebemos, que nós entendemos que Saul passa através de suas atitudes. E eu queria deixar aqui o capítulo 15, uma meditação sobre as atitudes de Saul. E embora nós lemos e parece um absurdo, a maioria de nós, às vezes, cometemos o mesmo tipo de erro. Sabe aquela história, eu achei melhor, não era para ser feito assim, mas eu achei melhor. E que nós possamos conhecer ao Senhor, que nós possamos nos aprofundar no Senhor, porque senão nós vivemos como Saul, tentando sempre fazer algo como nós achamos que será melhor. Às vezes queremos dar desculpa em boas intenções, como Saul falou: olha, eu trouxe os bois, mas é para sacrificar ao Senhor, tem um motivo para que eu trouxe, embora o Senhor falou que era para matar tudo, porém eu achei melhor. Então às vezes nós temos atitudes baseadas naquilo que nós achamos melhor, naquilo que a nossa leitura diz que é para ser feito, mas nós devemos nos submeter à palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que é prumo, a palavra do Senhor que é o GPS das nossas vidas, que dá as instruções para que possamos prosseguir até chegar no local devido, no destino final onde devemos chegar. Então que nós possamos olhar para o GPS, que é a palavra do Senhor, que é a voz do Senhor, e andar em concordância, porque senão corremos risco de ser reprovado em algumas situações. E aí passamos por lutas. José fala que do que o homem se queixa? O homem se queixa dos seus próprios pecados. Então, através das nossas intervenções, das nossas eu achei melhor, muitas vezes passamos por dificuldades, passamos por situações que não é prova que o Senhor está mandando, que não é algo espiritual, não é uma tentação, não é nada disso. Foi simplesmente uma colheita de atitude que nós tivemos contrário à instrução que a palavra do Senhor nos dá. Por isso que é importante conhecer a palavra, e não somente conhecer a palavra, mas sim se submeter a esta palavra maravilhosa. Que o Senhor os abençoe, dê um dia abençoado, um dia cheio da graça do Senhor na vida de vocês, e que possamos estar aqui amanhã por mais um dia, se assim o Senhor permitir. Fiquem todos com Deus.